E um prédio residencial de 24 andares numa área nobre da cidade. E as autoridades acabaram de revisar o número de mortos. Subiu de 6 para 12. 78 pessoas ficaram feridas. O nosso correspondente Pedro Vedova está lá no local do incêndio e é com ele que a gente vai conversar agora ao vivo para ele trazer mais detalhes para a gente. Pedro, muito boa tarde para você. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. As autoridades confirmaram que não há possibilidade de o prédio desabar, pelo menos por enquanto. A gente tem informações que os bombeiros conseguiram entrar no prédio há pouco tempo e, assim, ter uma avaliação melhor, um combate mais efetivo da situação. A gente viu agora cenas de muita fumaça ali naquele prédio. Agora a situação parece, de fato, controlada, pelo menos a olhos nus. Foi um fogo que começou no segundo andar, a fumaça e o fogo foi crescendo, tomou o prédio de 24 andares. A situação dramática desse combate de incêndio foi por causa entre outros fatores, da escada Mageiros, que ela acabou parando no 10º andar. Ela não tinha altura suficiente e os bombeiros só conseguiram esguicho d'água até o 17º andar. Isso tudo era uma situação caótica que foi classificada pelo prefeito de Londres como um grande incidente. Esse é o termo técnico que eles usam para ativar de forma coletiva vários serviços de segurança. A gente tem informação que pelo menos 20 ambulâncias levaram os feridos para hospitais. Essas pessoas foram atendidas por causa de queimadura, quedas, pessoas que tiveram que pular para salvar suas vidas e intoxicação também. São 78 pessoas feridas, 20 em estado crítico e, como vocês falaram agora, 12 mortos, pelo menos por enquanto. A gente diz isso porque as autoridades londrinas falam num número significante de pessoas desaparecidas, pedem para que entrem em contato e deem algum sinal de vida. A gente vai ver como é que foi esse incêndio na reportagem de Rodrigo Carvalho e Paulo Pimentel. A cascata de fogo tomou o céu de Londres por volta da 1 da madrugada. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas 200 bombeiros em 40 carros não foram suficientes para alcançar nem metade dos 24 andares em chamas. Alguns moradores improvisaram uma corda com lençóis e cobertores para fugir. A senhora só escapou porque levantou para ir ao banheiro e teve tempo de correr com o neto. Quem ficou preso tentou chamar a atenção das pessoas na rua. Como havia risco de desabamento, a polícia isolou a área, que fica no oeste de Londres, a poucos quilômetros do Palácio de Kensington, onde moram o Duque e a Duquesa de Cambridge. O prédio atingido pelo incêndio abrigava famílias de baixa renda, beneficiadas por um programa social britânico. Foi construído em 1974 e passou por uma grande reforma milionária que terminou no ano passado. Muitos moradores foram levados para hospitais da região e alguns, que inalaram fumaça, receberam atendimento na calçada. Famílias inteiras ficaram reunidas perto do local. Vizinhos também saíram de casa em pânico quando viram o prédio pegar fogo. Esse homem diz que viu pessoas gritando nas janelas, muitas delas crianças, e que depois desapareceram. Quando amanheceu, as ruas mais próximas, como essa aqui, continuaram isoladas, enquanto os técnicos avaliavam a estrutura do prédio. Assim que confirmaram que a situação era segura, os bombeiros conseguiram chegar aos andares mais altos. Por trás da fachada carbonizada, ainda havia fogo e buscas por moradores. Muita gente tenta se aproximar do local por curiosidade ou atrás de notícias de conhecidos. Eu vim deixar minha filha na escola, que a escola dela é bem perto, e ainda com a dúvida de não ter aula, né? Porque é bem na proximidade do local. E ao deixar minha filha, constatei que tem uma família da escola que mora nesse prédio, infelizmente. A menina do colégio acharam, mas o pai, a mãe e a criança não acharam, infelizmente, até agora.
A gente continua falando com Pedro Vedova, que está lá bem perto do prédio incendiado. Pedro, a polícia diz que ainda é cedo para saber o que causou esse incêndio devastador, mas as famílias, os moradores já reclamavam há tempos de alguns problemas no prédio. Quais eram esses problemas? Isso, Sandra. Esse prédio passou por uma renovação imensa. 10 milhões de libras foram gastos aqui, o equivalente a 40 milhões de reais. Só que os moradores, até mesmo por blogs, enfim, escreviam na internet que havia riscos de incêndio. Eles falavam que tinha, por exemplo, lixo acumulado, colchões, plásticos altamente inflamáveis em áreas comuns do prédio e que isso tudo traria esses riscos de segurança. Também falaram em revestimentos de plástico em algumas partes da fachada desse prédio. Como você colocou, é cedo ainda para a gente dizer o que aconteceu. O fato é que há relatos de pessoas, testemunhas, dizendo que o alarme de incêndio também não funcionou. Agora, outras testemunhas falam também que o alarme tocou de forma ensurdecedora. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. A resposta do serviço de emergência foi muito rápida, durou coisa de 8 minutos, mas a resposta dos londrinos também, diante de tudo que aconteceu, foi bastante rápida, como você vai ver na minha reportagem e do correspondente Ross Salinas. São mais de 120 apartamentos onde moravam centenas de pessoas. Quem sobreviveu ao incêndio sente agora a vida se desintegrar. O Grenfell Tower era uma espécie de conjunto habitacional. A maioria ali não tinha muita coisa e os poucos pertences ficaram para trás. Esse rapaz contou que correu para salvar a mãe e ela só conseguiu escapar com muita dificuldade de respirar. São perdas afetivas e materiais. É muito sentimento misturado em cabeças que eram a mil desde a madrugada. Essa mulher procura uma amiga e, muito emocionada, torce para acordar de um pesadelo. Para enfrentar mais essa barra pesada, Londres arregaçou as mangas. As pessoas se mobilizaram, sobretudo pelas redes sociais. Esse brasileiro disse que a vizinhança já tinha se movimentado de madrugada. Eu moro quase atrás do prédio e em 5 minutos, quando o incêndio começou, no meio da noite mesmo, você via as pessoas trazendo água. As doações foram chegando, formando pilhas. O Centro de Lazer, Esporte e Cultura hoje virou abrigo. Igrejas também. O padre confirmou que foi tudo muito espontâneo. Eles ainda estavam discutindo como se organizar quando os voluntários fizeram contato. As doações foram volumosas a ponto de centros comunitários anunciarem que já tinham tudo o que precisavam para receber os desabrigados. Na internet, a ajuda financeira não parou. Britânicos fizeram vaquinhas virtuais para os moradores do prédio. A solidariedade é o alento numa cidade que já estava ferida com 2 ataques terroristas em 3 meses. Os londrinos esperam dias mais tranquilos, um sinal de trégua. A gente volta aqui para o Brasil para falar de política. O ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, prestou depoimento hoje no inquérito que investiga o presidente Michel Temer. É sobre isso que a gente vai conversar com a Ana Zimmermann, que vai trazer as informações para a gente de Curitiba. Ana, boa tarde para você, tudo bem? Oi, Evaristo. Boa tarde, tudo bem? O depoimento do ex-deputado Eduardo Cunha começou por volta das 11h15 da manhã e terminou pouco antes da 1h da tarde. Ele foi trazido do presídio na região metropolitana, onde cumpre pena. Essa imagem mostra Cunha dentro da sala do delegado da Polícia Federal, onde ele prestou depoimento. As 47 perguntas foram enviadas pelos investigadores de Brasília. O ex-deputado respondeu às perguntas relacionadas ao grupo dono da JBS e negou as questões do Fundo de Investimento do FGTS, que é uma outra investigação na qual ele também é parte, que corre em Brasília. Cunha disse ainda que o silêncio dele nunca esteve à venda e que não foi procurado pelo presidente Michel Temer nem por interlocutores do governo. O STF deu prazo até segunda-feira para que a Polícia Federal conclua as investigações. O inquérito para investigar o presidente Michel Temer foi aberto em abril pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República, com base nas delações do grupo JF, que também é dono da JBS. A Polícia Federal investiga
investiga crimes de corrupção, obstrução de justiça e participação em organização criminosa. Em março deste ano, Temer foi gravado por Joesley Batista, dono do grupo JF, numa conversa em que, segundo os procuradores, ele deu aval para pagamentos de Joesley a Cunha, para que o ex-deputado permanecesse em silêncio na Lava Jato. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Cunha não tem mais foro privilegiado e também está entre os investigados neste inquérito, pela suspeita de recebimento de propina. Na cadeia, desde outubro do ano passado, Cunha já foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão na Operação Lava Jato. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar. O ex-deputado federal do PMDB e ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, deve ser transferido ainda hoje do presídio da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal. Nós vamos até Brasília conversar com a Camila Bonfim, que vai trazer as informações para a gente sobre esse assunto. Camila, boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde para você e a Sandra, boa tarde a todos. Olha, a previsão, há uma expectativa para essa transferência agora à tarde, mas ainda não há um comunicado oficial sobre o horário. O fato é que Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Temer, vai sair do presídio da Papuda, aqui em Brasília, onde dividiu uma cela com mais 9 pessoas, e vem para cá, para a cela da Superintendência da Polícia Federal, um espaço de 9 metros quadrados em que ficará sozinho. Essa é uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Ele recebeu relatos da defesa de Loures de que haveria sinais de que Loures era alvo de ameaças diretas e indiretas à sua vida, e mais, que o pai do ex-deputado teria recebido uma ligação de uma pessoa conhecida da família que teria dito que Loures era alvo e corria risco de vida caso não aceitasse a delação premiada. O ministro Fachin disse que, apesar de não ter provas sobre esses relatos, os fatos são graves o suficiente para transferência e para serem comunicados ao Ministério Público até uma decisão posterior. Evaristo e Sandra. Obrigado, Camila. Bom trabalho. O presidente Michel Temer segue trabalhando para conseguir apoio ao seu governo. Ontem ele recebeu governadores num jantar e hoje recebeu parlamentares no Palácio do Planalto. A reportagem é de Flávia Alvarenga. O presidente continua recebendo parlamentares aliados no Planalto. Essa tem sido a rotina de Temer nas últimas semanas. A estratégia é mostrar que o governo tem apoio necessário para sobreviver à crise política. Uma das preocupações é com a provável denúncia que a Procuradoria-Geral da República deve apresentar contra Temer, o que pode ocorrer já na semana que vem. E é o plenário da Câmara que decide se aceita ou não a denúncia. De manhã, Michel Temer conversou com os deputados Beto Mansur, do PRB, Darcísio Peronde, do PMDB, Édio Lopes, do PR e Carlos Marum, também do PMDB. Avaliaram a tramitação das reformas e o tamanho da base de apoio. Nós devemos perder tempo com isso. Quando ela chegar, nós devemos nos preparar e recusá-la, não ficarmos agora pautando o trabalho do Congresso em função desta, repito, eventual frágil denúncia. O que nós temos que fazer é avançar no sentido da aprovação das reformas. É esse o nosso pensamento. Além desses encontros diários que o presidente tem feito com parlamentares, ele também se reuniu com governadores aliados e da oposição. Na pauta, a questão das dívidas dos estados com o BNDES. Uma delas é de 20 bilhões de reais. Mas, para o projeto de alongamento das dívidas sair do papel, o Senado ainda precisa aprovar uma resolução. Participaram do jantar ontem à noite no Palácio da Alvorada 16 governadores e 4 vice-governadores. Eles estão com pressa para resolver os problemas financeiros. Nós queremos chegar a curto prazo, porque a médio prazo estaremos todos mortos. Mas existe uma outra dívida de 30 bilhões de reais relacionada à construção dos estádios da Copa, que não tem garantia da União. Os governadores querem ajuda nisso também. Durante o discurso, o presidente Michel Temer disse que o novo presidente do BNDES vai fazer um estudo sobre como pode dar apoio aos governadores. Quem participou da reunião diz que o governo não fez nenhum pedido explícito de apoio, mas para a oposição é puro jogo. Os governadores estão buscando seus direitos.
Eles estão querendo aquilo que foi votado em novembro. Mas o governo tenta fazer um joguete em cima daquilo que é interesse e direito dos governadores e prefeitos e daquilo que ele busca ter de apoio para ter alguma sobrevida. Quase um mês depois do afastamento de Aécio Neves da função de senador, determinado pelo STF, o nome dele foi tirado do painel eletrônico do plenário. Vamos falar com a Gioconda Brasil, que vai explicar para a gente o que isso significa, né, Gioconda? Boa tarde para você. Oi, Evaristo, boa tarde a você, boa tarde a todos. Só hoje, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado informou que, embora estivesse aparecendo no painel eletrônico do Senado, do plenário, o nome de Aécio Neves estava bloqueado para registro de presença e também para o voto. Segundo o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, a ordem para a retirada do nome de Aécio Neves do painel foi para deixar claro que o Senado não está descumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do senador. O nome do senador estava apagado, ele estava em branco, mas reclamaram tanto, fotografaram tanto esse painel, que a mesa resolveu excluir o nome do senador pelo afastamento que veio do Supremo Tribunal Federal. Apagado e não registrado o voto já estava desde o dia em que eu recebi, 18 de maio, quando recebemos a notificação da Suprema Corte desse país. Então, é para deixar bem claro que a mesa diretora e essa presidência não descumpriu a decisão da Suprema Corte. Na página do Senado, na internet, o nome de Aécio Neves também agora consta como senador fora do exercício. E o motivo é bem claro: afastamento por ordem judicial. Essas medidas foram tomadas depois que o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, acusou o Senado de estar descumprindo a ordem de afastamento. Eunício Oliveira se encontra hoje com Marco Aurélio Mello, que é o relator dos casos que envolvem Aécio Neves no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado vai apresentar para o ministro um ofício informando que, desde o dia 18 de maio, quando o Supremo determinou o afastamento de Aécio Neves, o Senado cortou o salário de quase R$34 mil de Aécio Neves, assim como verba indenizatória e também a possibilidade de uso de carros oficiais. Essas informações, até o momento, não tinham sido divulgadas pela presidência do Senado. Evaristo. Muito obrigado, Gioconda. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou o sorteio para um novo relator de um dos 5 inquéritos abertos para investigar o envolvimento de Aécio Neves com os fatos narrados nas delações da Odebrecht. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, fez o pedido depois que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, indicou que a apuração não tem relação com a Operação Lava Jato, que apura fraudes na Petrobras. A pedido do procurador, Fachin também incluiu como investigados no inquérito o senador Antônio Anastasia e o ex-deputado Pimenta da Veiga Filho, ambos do PSDB. Nesse inquérito que saiu do âmbito da Lava Jato, já eram investigados Aécio Neves e o deputado Dimas Fabiano Toledo Júnior por suposto recebimento de vantagens indevidas da Odebrecht para campanhas políticas. Os setores do comércio e dos serviços tiveram uma pequena reação no mês de abril. Segundo o IBGE, as vendas no varejo ampliado subiram 1,5% em relação a março e 2,3% em relação a abril do ano passado. E o setor de serviços cresceu 1% em abril, quando comparado a março, mas teve queda de 5,6% na comparação com o ano passado. Nos Estados Unidos, um atirador invadiu um treino de beisebol no estado da Virgínia. 5 pessoas ficaram feridas. Entre os feridos está um dos líderes do Partido Republicano na Câmara. Nós vamos até Nova York conversar com o nosso correspondente, o Alan Severiano, que vai trazer as informações. Alan, boa tarde. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. Num pronunciamento agora há pouco, o presidente Donald Trump disse que o atirador morreu. O nome dele é James Hodgkinson, um americano de 66 anos do estado de Illinois. Em março, numa rede social, James publicou uma mensagem dizendo que Trump é um traidor, que ele destruiu a democracia e que era hora de destruir Trump e companhia. O senador democrata Bernie Sanders disse que o suspeito foi voluntário na campanha dele à presidência e chamou a violência de inaceitável.
O ataque foi por volta das 7 da manhã, a 15 quilômetros da sede do Congresso, o Capitólio. A equipe de beisebol do Partido Republicano estava treinando para um jogo beneficente quando o atirador chegou. Ele disparou mais de 50 tiros. A polícia do Capitólio, que fazia a segurança de um dos deputados, revidou. 5 pessoas ficaram feridas. 2 seguranças, um lobista, um assistente parlamentar e o deputado da Louisiana, Steve Scalise, que foi atingido no quadril e passa por uma cirurgia. Scalise é um dos líderes do Partido Republicano. Trump disse que é preciso lembrar nessas horas que todos os servidores públicos na capital estão lá porque amam o país e chamou o ataque de brutal. As atividades na Casa Branca foram suspensas e o Congresso prestou agora uma homenagem às vítimas. O FBI, que investiga o caso, disse que é cedo para falar sobre os motivos do crime. Evaristo. Muito obrigado pelas informações, Alain. No Profissão Repórter de hoje, a descoberta de um garimpo e a busca pela riqueza. Estamos na luta, caçando um meio de vida para a gente sobreviver. O povoado e o comércio que nasceram em torno do garimpo. Uma proximidade de 500 a 800 reais dia. As longas caminhadas morro acima, a moradia improvisada, o risco de escavar em buracos profundos. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Os estrangeiros que atravessam o mundo para comprar ametista. E o estoque de pedras à espera de um bom preço. Quanto deve ter aqui de dinheiro? Não é bom falar não, né? Não é bom falar. Não é bom. Fala não? Depois do futebol, no Profissão Repórter. E a seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já. Versões a partir de R$ 79.990. Fiat Toro, brutalmente lindo. Atenção, servidor público, aposentado, pensionista e quem recebe por cartão magnético. Antecipe o seu 13º salário. As contas não esperam e você também não precisa esperar. Com a Crefisa você tem dinheiro na mão em até 24 horas. Dinheiro sempre. Simplifica. Vem pra Crefisa. Arte no DIC convida você pro Arraial do Arte, a essência da festa de São João no DIC da Vila Gilda, de 16 de junho a 2 de julho, com shows musicais, barraquinhas, comidas e bebidas típicas. Arraial do Arte, apoio TV Tribuna. César Menotti Fabiano, Memórias 2. São 25 releituras de clássicos e participações especiais. Minha amiga, sente aqui na minha mesa. Muito obrigada por essa oportunidade de deixar fazer parte da história de vocês. Queria dizer que é uma honra para mim estar participando de um projeto tão lindo como esse. César Menotti Fabiano, Memórias 2. Um lançamento som livre. Chega mais, galera. Vem com a gente curtir o video show de hoje. É sempre ao vivo, tá? Logo depois do Jornal Hoje. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para estimular a doação de sangue no Dia Mundial do Doador de Sangue. Nessa época do ano, com dias mais frios, o número de doadores cai muito. Na Fundação Hemominas, em Belo Horizonte, o estoque está abaixo do ideal. A situação é a mesma em outros centros. E isso já prejudica os pacientes que precisam passar por cirurgias e tratamentos. Para doar sangue, é preciso ter de 16 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Vamos falar agora da previsão do tempo para todo o Brasil. Bom, aqui de São Paulo, muita gente já vai pegar a estrada aí para o feriadão de Corpus Christi. O que reserva o tempo para essas pessoas, Eliana? Boa tarde. Boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. Bom, aqui em São Paulo a previsão é de tempo firme hoje, depois do dia de chuva de ontem, né? Então, quem for pegar a estrada deve ir sem chuva. Pode chover só ali na região da Baixada Santista, no litoral norte também, já perto da divisa com o Rio de Janeiro, porque as nuvens de chuva foram todas lá para o Rio de Janeiro. Aliás, o Rio vai ter um
um dia de hoje parecido com o que a gente teve ontem aqui em São Paulo. Pouco sol no Rio, chuva a qualquer hora e frio. Belo Horizonte também tem previsão de chuva a qualquer hora e em Vitória, olha só, poucas nuvens, tempo firme, quente agora à tarde, mas aí à noite tem possibilidade de chuva também. Como é que fica o tempo nas outras regiões? Vamos falar do Nordeste então. Ali no Nordeste ainda tem uma possibilidade de chuva no litoral, todo dia está assim, né? Vai desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, agora no interior tempo seco. Pode chover também aqui nessa faixa mais ao norte. Na região norte, tempo firme no sul da Amazônia, centro-oeste quase todo sem previsão de chuva e na região sul, tempo firme também. No Rio Grande do Sul não chove já há alguns dias, mas o Rio Uruguai só começou a baixar hoje na região de Uruguaiana, que fica ali no oeste do estado. E como a água demora para recuar, ainda tem região alagada, algumas estão ilhadas, é o caso dessa região aqui que fica em São Marcos, 60 quilômetros de Uruguaiana. Ali já há 10 dias é só de barco que as pessoas conseguem chegar ou sair. Em Rio Grande, que já é uma cidade lá no sul do Rio Grande do Sul, a preocupação é com a Lagoa dos Patos. Ela está 90 centímetros acima do nível normal e essa imagem que a gente vê já é de plantações que estão alagadas. Em todo o Rio Grande do Sul, 112 cidades ainda estão em situação de emergência por causa da chuva da semana passada e mais de 12 mil pessoas estão fora de casa. E as temperaturas para hoje, como foi? Pois é, friozinho lá no sul, né? Curitiba está com máxima prevista de 18 graus, Florianópolis 21, assim como São Paulo, Rio de Janeiro 24. Dessas aqui, só Brasília, quentinha com 27 graus. Aí São Luís já é o contrário, né? Máxima de 32, Teresina 33, Cuiabá 34, Belém também e Palmas com 37 graus hoje. Bom, amanhã é feriado, não estou para brincadeira hoje, tá? Porque amanhã eu trabalho. Como é que fica o tempo para quem está de folga? Pois é, tempo firme em grande parte do Brasil, para de chover no Rio, em BH, passa a chover no Espírito Santo e continua essa chuva aqui no litoral do Nordeste, ó, também aqui no norte do Brasil. Aqui em São Paulo, previsão de tempo firme nos próximos dias, esquentando mais próximo do fim de semana e lá no Rio de Janeiro temos a mesma previsão, então entre sexta-feira, sábado, olha, perto dos 30 graus. Ok, muito obrigada. De nada, bom feriado. Fim de semana, bom feriado. Eu volto segunda, tchau. A gente vai fazer uma correção agora. A reportagem exibida ontem sobre o time de craques que vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática dizia que os 6 alunos eram de escolas públicas, mas todos os 6 são de escolas particulares. 3 do Colégio Etapa, de São Paulo. Contavam as histórias que tinham vivido. Eles se sentiam felizes por recapitular aquilo, entende? E sabia que estavam contando uma novidade para a pessoa. Escreveu um livro que mistura realidade e ficção sobre o político, narrado pela esposa de Ulisses, Dona Mora. Eu queria escrever uma história suave, leve, uma história de amor realmente. E nada melhor do que o olhar feminino das coisas. Ele tinha uma coragem física e uma coragem cívica, mas o que eu mais admirava nele é que ele, com a idade dele, ele tinha uma coragem física, ele enfrentava tudo, não tinha medo de nada. Moreno também revelou em 92 que um Fiat Elba de propriedade do então presidente Fernando Collor tinha sido comprado pelo fantasma José Carlos Bonfim. O Prêmio ESSO de Informação Econômica de 99 foi dele, com a notícia da queda do então presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e a consequente desvalorização do real. Nhenhenhen, a coluna no Globo, trouxe desde os anos 90, sempre aos sábados, as notícias mais importantes dos bastidores da política nacional. Mais recentemente, a coluna passou a ter o nome dele e surgiu também o Cantinho do Moreno, na coluna Poder em Jogo, de Lídia Medeiros. Jorge Bastos Moreno tinha mais de 40 anos de carreira. A paixão pelo jornalismo, pela notícia, pelo fato, fez com que ele abraçasse todas as tecnologias para ficar mais perto do público. O Moreno não saía das redes sociais, tinha um blog e desde março comandava um talk show na Rádio CBN. E a TV adorava a descontração e o bom humor dele. Ele apresentava um programa no Canal Brasil e sempre fazia muito sucesso, cada vez que ia ao ar na Globo News. Querido Moreno, eu que agradeço a gentileza sua. Muito obrigado por vir no seu programa, tá, gente? Não esqueçam. Jorge Bastos Moreno respirava informação.
tinha uma memória invejável e escrevia sobre os assuntos mais áridos com leveza, ironia e humor. Pauta é uma coisa que eu sempre repeli, nunca me dei bem com pauta, porque vinha aquela coisa, escrever 80 linhas, aí muitas vezes eu fazia 30, aí em vez de 80 fazia 120, quer dizer, deixava todo mundo doido assim de todo. Eu nunca fui um repórter disciplinado, então eu nunca tive. E eu tive uma característica, como eu dominava o ambiente que eu cobria, tal, então eu não trazia pauta, eu trazia matéria. Moreno tinha um jeito próprio de fazer fontes e conquistar amigos. Às vezes dizem que eu sou muito manhoso, assim, de eu chegar assim, meio ressabiado, e aí eu vou conquistando as fontes, conquistando as pessoas. Há 10 anos ele trocou Brasília pelo Rio. Sempre fez da sua casa um concorrido ponto de encontro. Na Laje do Moreno, ele reunia artistas, políticos, empresários, colegas jornalistas, intelectuais. Virava uma animada reunião de pauta, comandada por um sedutor de fala mansa que tinha prazer em agregar. Um mestre da notícia. Eu costumo dizer que eu não me considero um jornalista, um excelente repórter, mas eu, comigo mesmo, me considero assim, uma pessoa realizada naquilo que faço. Eu sempre quis ser repórter a vida toda, então eu acho que eu vou morrer repórter. A morte do jornalista Jorge Bastos Moreno teve repercussão imediata entre políticos de diferentes partidos e também entre artistas. Vamos ver na reportagem de Mônica Sanches. Aqueles que tiveram o prazer de trabalhar com o jornalista dizem que perdemos uma testemunha da história. Com a morte do Moreno se vai aí uma parte da história política do Brasil e muito da história do jornalismo brasileiro. Ele tinha a perspicácia, a astúcia, ele tinha a ironia e a capacidade de arrancar a notícia. Ele sabia exatamente qual era a informação fundamental em cada área e por isso ele trazia notícias, desde uma música inédita até uma mudança no câmbio, até uma mudança no governo, ele trazia essas informações. E hoje cedo o jornalista foi lembrado no plenário do Congresso. O Moreno era instigante, era um jornalista de bastidores e da política como poucos na história. Moreno foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes jornalistas dessa geração. E não só um homem que marcou e virou referência na imprensa brasileira, mas na própria história recente do Brasil. O presidente Michel Temer escreveu em uma nota que conviveu por 30 anos com o jornalista e que perdeu um amigo. Ele destacou qualidades de Moreno: observador, irônico com maestria, crítico ferino, insistente apurador de fatos e bastidores. Ele foi um grande jornalista porque, primeiro, ele ia ao fato. Segundo, ele traduzia o fato com rapidez e com precisão, palavras simples. Terceiro, dando a impressão que não estava falando de coisa séria, ele analisava o processo histórico, político. Então foi realmente um jornalista de primeira categoria. O jornalista é lembrado pela dedicação ao trabalho, que podia ser comparada ao afeto que ele tinha pelos amigos. Dois amores que não competiam entre si, pelo contrário, conversar e informar, trabalhar e se divertir. Os prazeres da vida que Jorge Moreno distribuía com generosidade. Ele tinha eu vi todo mundo se puder imaginar, de todas as cores da política, e todos confraternizando, enfim, ele era um doce. Gilberto Gil lembrou numa rede social que o jornalista vivia rodeado de amigos na laje da casa dele. E Preta Gil disse que estava devastada com a notícia. Afirmou que Moreno deixa muitos e muitos amigos órfãos. E entre as musas adoradas pelo jornalista, Carolina Dickmann se despediu dizendo: "Eu vou morrer de saudade. Poxa, vem de vez em quando nos meus sonhos para me contar uma boa, dizer como você está." A atriz Maria Ribeiro agradeceu pela farofa, pelo feijão, pelo colo, pela ironia fina, pelas discussões políticas. E Mariana Ximenes deixou esta mensagem: "Hoje perdi meu padrinho querido, meu porto seguro. Você viverá em mim."
Ontem foi o último dia que eu conversei com ele. Ele me ligou e tivemos uma conversa muito bonita, em que ele falou coisas muito bonitas. E na hora de desligar o telefone, eu falei, Moreno, mais uma coisa, eu te amo, Moreninho. Foi a última coisa que eu disse para ele. Mas ao longo da vida eu disse várias vezes para ele, eu te amo, Moreninho. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, manifestou em nota solidariedade aos parentes, amigos e colegas de Jorge Bastos Moreno. A nota diz que Moreno, abre aspas, pautou sua atividade profissional pela ética e compromisso com a verdade dos fatos. Honrou a profissão de jornalista com destacada atuação durante os vários episódios da vida política brasileira e deixa uma lacuna no jornalismo brasileiro. Fecha aspas. E o presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo, João Roberto Marinho, também divulgou uma nota que agora eu leio na íntegra. Com grande tristeza, meus irmãos e eu recebemos a notícia da morte do nosso amigo e colega Jorge Bastos Moreno. Profissional e pessoa extraordinária, exerceu sua atividade sempre com um inesgotável talento, a ponto de tornar-se referência e inspiração para diferentes gerações de jornalistas. Seu olhar sempre apurado, sua capacidade de obter a informação exclusiva, o furo, aliados à sua fina escrita e a uma incrível capacidade de tratar o tema político com leveza, produziram momentos de incomparável brilho jornalístico ao longo de sua carreira. Sua paixão pelo jornalismo e seu espírito sempre jovem o levaram de maneira natural a aproveitar todas as oportunidades trazidas pelas recentes mudanças tecnológicas. Rapidamente virou multimídia. Espalhou seu talento por todas as plataformas, mídia impressa, TV, rádio, redes sociais. Era igualmente rápido e generoso para fazer amizades nas mais diferentes áreas. Acolhedor, despido de preconceitos, construiu uma legião de amigos. Moreno deixa seu nome escrito no jornalismo brasileiro e um vazio nas redações de O Globo, da CBN, da Globo News e de suas redes sociais. A ele, a seus familiares, incontáveis amigos, leitores, ouvintes e telespectadores, expressamos a nossa enorme gratidão e admiração. Foi uma honra tê-lo durante todos esses anos entre os profissionais do Grupo Globo. Assinado João Roberto Marinho, presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo. O Jornal Hoje está terminando aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo, às 8h15 da noite, pelo horário de Brasília. Até amanhã. E você pode rever as reportagens do Jornal Hoje no Globoplay. Até mais. E um prédio residencial de 24 andares numa área nobre da cidade. E as autoridades acabaram de revisar o número de mortos. Subiu de 6 para 12. 78 pessoas ficaram feridas. O nosso correspondente Pedro Vedova está lá no local do incêndio e é com ele que a gente vai conversar agora ao vivo para ele trazer mais detalhes para a gente. Pedro, muito boa tarde para você. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. As autoridades confirmaram que não há possibilidade de o prédio desabar, pelo menos por enquanto. A gente tem informações que os bombeiros conseguiram entrar no prédio há pouco tempo e, assim, ter uma avaliação melhor, um combate mais efetivo da situação. A gente viu agora cenas de muita fumaça ali naquele prédio. Agora a situação parece, de fato, controlada, pelo menos a olhos nus. Foi um fogo que começou no 2º andar. A fumaça e o fogo foi crescendo, tomou o prédio de 24 andares. A situação dramática desse combate de incêndio foi por causa entre outros fatores, da escada Mageiros, que ela acabou parando no 10º andar. Ela não tinha altura suficiente e os bombeiros só conseguiram esguicho d'água até o 17º andar. Isso tudo era uma situação caótica que foi classificada pelo prefeito de Londres como um grande incidente. Esse é o termo técnico que eles usam para ativar de forma coletiva vários serviços de segurança. A gente tem informação que pelo menos
20 ambulâncias levaram os feridos para hospitais. Essas pessoas foram atendidas por causa de queimadura, quedas, pessoas que tiveram que pular para salvar suas vidas e intoxicação também. São 78 pessoas feridas, 20 em estado crítico e, como vocês falaram agora, 12 mortos, pelo menos por enquanto. A gente diz isso porque as autoridades londrinas falam num número significante de pessoas desaparecidas, pedem para que entrem em contato e deem algum sinal de vida. A gente vai ver como é que foi esse incêndio na reportagem de Rodrigo Carvalho e Paulo Pimentel. A cascata de fogo tomou o céu de Londres por volta da 1 da madrugada. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas 200 bombeiros em 40 carros não foram suficientes para alcançar nem metade dos 24 andares em chamas. Alguns moradores improvisaram uma corda com lençóis e cobertores para fugir. A senhora só escapou porque levantou para ir ao banheiro e teve tempo de correr com o neto. Quem ficou preso tentou chamar a atenção das pessoas na rua. Como havia risco de desabamento, a polícia isolou a área, que fica no oeste de Londres, a poucos quilômetros do Palácio de Kensington, onde moram o Duque e a Duquesa de Cambridge. O prédio atingido pelo incêndio abrigava famílias de baixa renda, beneficiadas por um programa social britânico. Foi construído em 1974 e passou por uma grande reforma milionária que terminou no ano passado. Muitos moradores foram levados para hospitais da região e alguns, que inalaram fumaça, receberam atendimento na calçada. Famílias inteiras ficaram reunidas perto do local.